Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, meninos? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, todo mundo esteja bem, né? Mesmo diante das adversidades que estamos enfrentando, mas, né, a gente vai superar. Eu tenho percebido, minha gente, que muita gente, né, é, algumas pessoas não estão frequentando as aulas, né, ao vivo, né, minha gente? Tenho sentido falta de muita gente. Juan, né, que era muito participativo, nunca mais o vi. Não deixem, minha gente, de participar, porque vai valer pontuação a participação nas aulas, viu? Vale pontuação, certo? Antes de começar, eu quero dar alguns avisos a vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido sair muito bem, né, na prova de artes e religião que nós fizemos. A prova não estava difícil, bastava ter estudado pela ficha de estudos, né, tanto de artes como de religião. Então gravem, né? Quando vocês forem estudar, estudem pela ficha de estudos, pelo livro de vocês e pela atividade de revisão. Que aí é certo, né? Tirar uma boa nota é certeza, certo? Hoje, minha gente, vamos continuar a série Grandes Artistas da Humanidade e vamos falar hoje sobre Giotto di Bondone. Eu vou mostrar aqui a vocês como é que escreve o nome dele, né? Giotto di Bondone. É um artista italiano, né? Então, Giotto di Bondone é um artista italiano da época do Renascimento. Giotto di Bondone nasceu no ano de 1226 e faleceu no ano de 1337. Né? O Giotto di Bondone ele foi um artista que pintou muito a questão dos interiores das igrejas. Né? Então, a arte que ele se especializou foi a arte de igrejas, pintar igrejas. Vejam que é interessante aqui. Aqui nós temos a Madonna no trono, né? Que aí está falando sobre Maria, né? É a imagem de Maria. Aqui nós temos a imagem de Maria e aqui outra imagem de Maria. Era a temática de Giotto di Bondone. Então veja que ele pintava muito questão das imagens religiosas, né? Santos, né? Imagem de Maria. E o que é engraçado, que Giotto di Bondone, a arte dele vai ser muito ofuscada pela arte de Michelangelo, né? De Leonardo da Vinci. Então ele não é tão lembrado, quanto Leonardo da Vinci e como Michelangelo, né? Porque eles vieram depois, né, de Giotto di Bondone e ofuscaram muito, né, o seu trabalho. Veja, então eu vou ler um pouco para vocês sobre Giotto di Bondone, né? Então Giotto di Bondone baseava a sua arte na natureza e muito na questão das figuras religiosas. A primeira vez, né, que ele começou a pintar e a iniciar seus estudos na área de artes, né, ele tinha praticamente 14 anos, né? Então Giotto di Bondone era muito jovem, né? 14 anos. Vejam que naquela época as crianças, né, os rapazes, as moças, né, quando a pessoa se tornava adolescente, a pessoa ela ia pintar, ela ia trabalhar, ela fazia alguma coisa. 13, 14 anos já era a idade máxima para você começar a escolher uma profissão na sua vida. Veja que diferença, né? Hoje em dia a pessoa muitas vezes está com 18 anos, 19, 20 e ainda não sabe o que quer da vida. E na época do Renascimento, nessa época aqui, a pessoa com 12, 13 anos já tinha que saber o que queria da vida dela. Porque aí ela seria um aprendiz. Né? O que é um aprendiz, professor? O aprendiz é aquela pessoa que ela ia trabalhar num ateliê, ia trabalhar numa oficina, ia trabalhar com uma pessoa que já trabalhava com uma profissão, digamos, ia trabalhar com um carpinteiro, que trabalha com madeira. Então a pessoa ia aprender com o carpinteiro, ia trabalhar junto com ele, ia aprender com ele, e quando essa pessoa tivesse adulta, ela ia abrir a sua própria oficina de carpintaria e ia ser carpinteiro também. Mas isso começava, minha gente, aos 12, 13, 14 anos. Veja que com os artistas não era diferente, né?
Veja que Giotto di Bondone, 14 anos ele vai para um ateliê de arte de um artista e lá ele começa a aprender a pintar, né? Isso muito jovem, né? Então veja, ele pinta, né, muitas representações de Cristo também, de Jesus. Que mais? Giotto di Bondone, ele viveu praticamente, viajou a Itália inteira, trabalhando com arte, e ele se estabeleceu por último, no final de sua vida, em Florença, né? Florença é uma cidade italiana conhecida por ser a cidade das artes, né? Há muita arte em Florença. A gente tem a Ponte del Vecchio, a gente tem muitos exemplos de arte, né? A Catedral de Florença. Nós temos muitos exemplos de arte na cidade de Florença, na Itália. Então, é lá que Giotto di Bondone ele decide terminar os seus dias. E ele se torna mestre de obras da Catedral de Florença. Mestre de obras. E se tornando mestre de obras da Catedral de Florença, ele também iria se dedicar a fazer só as artes daquela igreja, né? As artes das paredes, as artes do teto, que são chamados de afrescos, né? Aqueles desenhos que tem nas igrejas católicas, quando a gente olha para o teto, né? A gente vê o teto todo pintado, né? Então, Giotto di Bondone, ele se especializou no final da sua vida a trabalhar com isso, né? E trabalhava na Catedral de Florença como mestre de obras. Vejam, o que mais? Giotto di Bondone, eu disse a vocês, ele nasceu em 1266 e morreu em 1337. Giotto di Bondone, ele praticamente faleceu com cerca de 71 anos. Então, Giotto di Bondone tinha 71 anos quando faleceu. Outra pessoa, outro artista, considerado velho, né, ancião, e uma pessoa longeva, né? O que quer dizer isso, pessoal? Longevo. Longevo é uma pessoa que ela consegue estender a sua vida e viver por muito tempo. Veja, nessa época, na época do Renascimento, as pessoas não viviam muito, né? As pessoas nessa época não viviam muito. Nessa época era muito comum as pessoas falecerem com 34, 35, 40 anos era o máximo. Então, quem vivia mais de 40 anos era considerado um felizardo, né? Era uma pessoa considerada pródiga, né? Era considerada uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa felizarda. Por quê? Porque essa pessoa tinha feito o que ninguém conseguia fazer, que era viver muito, né? E o que é interessante, que Giotto di Bondone, ele, 71 anos, minha gente, 71 anos. Isso quer dizer que durante 57 anos, ele dedicou a sua vida às artes. Ele dedicou 57 anos da sua vida às artes, né? Tendo iniciado a sua vida no meio artístico aos 14 anos de idade. Então, então gravem aí. Hoje nós estudamos sobre Giotto di Bondone, um artista italiano da Renascença, nascido no ano de 1266 e falecido em 1337, viveu 71 anos, começou a estudar arte aos 14 anos e foi aprendiz, né? Teve seu ateliê, teve uma carreira prodigiosa, artística, foi financiado por várias pessoas e no final terminou a sua vida como mestre de obras da Catedral de Florença, produzindo arte, né, até o final. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, né, do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Gravando, né? As principais obras de arte de Giotto di Bondone foram o interior da Capela Arena, na cidade de Pádua, na Itália, e o quadro chamado A Traição de Cristo, que é esse aqui, ó, que eu mostrar a vocês, que mostra Judas Iscariotes beijando Jesus, né?
e está indo o mestre. Né? Então espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Se tiverem dúvida, anota no caderno, minha gente, e façam as perguntas que eu tiro as dúvidas de vocês. Tá certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.